Podcast Raízes. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nataliana Santos, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, Prof-EPT, aqui mesmo do Instituto Federal de Roraima, campus Boa Vista. E você está ouvindo agora o podcast Raízes, que é um produto educacional fruto da minha pesquisa de mestrado intitulado Educação das Relações Étnico-Raciais na Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio, práticas pedagógicas no campus Boa Vista do Instituto Federal. E podcast Raízes por quê? Porque vai falar de temas da história e cultura afro-brasileira e africana. Afinal de contas, o povo brasileiro foi constituído com a participação dos índios, dos europeus e dos africanos. Hoje o podcast Raízes tem como tema cultura afro-brasileira e africana. Olha só, imagina se você pudesse saber a sua origem e os seus ancestrais por meio de um exame de DNA e você descobrisse que descende de um povo africano e pudesse ir visitar a localidade. Como seria? Você gostaria? Pois esse foi uma experiência retratada no documentário DNA África. Olha, eles mostram lá como um grupo de pessoas, através de determinado exame de DNA, conseguiu identificar a origem, a tribo e o povo africano de que eles descendem. Que interessante. E acredite, eles fizeram uma excursão. Cada pessoa visitou ali a sua família ancestral, o seu povo. Então esse documentário eu acho muito interessante porque ele mostra isso com muita emoção. Não tem como não se emocionar. Então se você gostou, dá um pulinho lá no YouTube e veja Brasil, DNA África, documentário completo. Olha só, nos episódios passados, Africanos no Brasil, nós já ouvimos que afrodescendente é aquele que descende de africano, certo? Mas e aí, cultura afro-brasileira significa a mesma coisa? Sim, pessoal, é o encontro das matrizes europeia, africana, indígenas e outras. E olha só, faz pouco tempo que esse tema da cultura afro-brasileira é divulgada positivamente. As manifestações culturais e costumes africanos, eles eram proibidos. Eles só deixaram de ser perseguidos pela lei lá na década de 1930. Então, pessoal, a inclusão dessa temática na escola, nos livros, ele também é um processo de lutas e reivindicações do povo negro, da comunidade negra, do movimento de luta. E veio por meio da Lei 10.639, lá do ano de 2003. Foi obrigado que o ensino de temas da história e cultura afro-brasileira e africana estivesse presente na escola de uma maneira que valorizasse a história do negro, a participação do africano na constituição da nossa cultura, da nossa sociedade, da nossa história. Escute, negros não são descendentes de escravos, como dizem os livros escolares. São descendentes de civilizações africanas, de reinados fortes e poderosos. São descendentes de reis, rainhas, príncipes e princesas. São parentes de homens e mulheres que desenvolveram a escrita, a astrologia, fruto de um povo que desenvolveu técnicas agrícolas e que domina a medicina alternativa. Texto de Ricardo de Andrade em Arqueologia e História das Religiões. Atenção, pessoal, a cultura africana foi forte e é resistente. Então se pergunta, qual seria o lugar, o papel ou a importância de se estudar esta cultura? Tá certo, mas o que é cultura mesmo no final das contas? Para entendermos a importância de estudar, vamos entender o que é essa cultura. Muitas vezes a gente foca muito no aspecto externo, como uma comemoração, por exemplo. Mas precisamos pensar a cultura como hábitos, tradições, a linguagem, algo interno, modos de ser e de fazer presentes no nosso dia a dia. Então, a cultura afro-brasileira
quer queira, quer não, ela é fruto das expressões culturais dos africanos, do indígena e do europeu, porque essa junção forma a identidade do que nós somos hoje, do Brasil de hoje, do século XXI. É formado por traços dessa cultura. Estão presentes na música, nas expressões corporais, na linguagem, na culinária, na literatura e na religião também de matriz africana. Olha só, os povos africanos, eles tinham hábitos ali quando eles moravam no continente africano. Quando foram trazidos para o Brasil, eles continuaram. Eles trouxeram suas técnicas de plantio, de criação de animais, as suas técnicas de tecer cestas de fibras vegetais, de construir casas de barro cobertas de palha. Eles também trouxeram consigo não só a força de trabalho, mas também a sua capacidade de artes plásticas, de esculturas em marfins. Eu lembro nos filmes retratando os africanos matando os elefantes para tirar ali o osso da presa do elefante. É uma memória que foi construída. Eles também trouxeram consigo o seu conhecimento de artefatos de decoração, metalurgia. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É que o povo africano, eles tinham uma cultura, e quando eles foram trazidos para cá, o povo africano tinha uma cultura, e quando eles foram forçadamente trazidos ao Brasil, eles mantiveram sua cultura. E o brasileiro, que se formou a partir de então, ele permaneceu, ele herdou, ele se beneficiou. Nós temos um grande exemplo na culinária. Você já deve ter ouvido falar sobre acarajé, vatapá, caruru. São pratos típicos da cultura afro-brasileira e africana. É muito interessante nós entendermos que tudo tem um sentido. O acarajé vem da palavra acará, que significa bola de fogo, e jé significa comer. Então, acarajé tem um significado profundo, que é comer bola de fogo. Então, nós vemos também que no próprio ato de comer, o africano, ele traz também a sua espiritualidade, a sua religiosidade. O alimento, ele é um ato de comer. O alimento é um ato sagrado também. O comer é considerado sagrado. É um ato de socialização. E é também uma forma que o africano possuía e manteve no Brasil de dialogar com a sua ancestralidade africana. Ora, é importante nós entendermos isso. Por exemplo, os praticantes da religião de matriz africana se comunicam e homenageiam seus orixás através do alimento. Você já deve ter visto na televisão, em algum filme, retratando as oferendas colocadas no mar, em alguns determinados lugares, e no próprio ali, nos terreiros, nos centros que eles desenvolvem ali a sua religião, eles terem ali o alimento como parte ali da sua adoração. E uma coisa interessante também, as religiões de matrizes africana são adaptações e reinvenções das diversas formas de crer dos povos africanos, trazidos para cá. Aí nós temos algum exemplo. Por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, são alguns exemplos da religião de matriz africana. Os africanos sofreram influência religiosa do catolicismo, do islamismo também. Outra herança cultural africana que nós podemos ver, que também está presente na religião, é a música e a dança. A música africana ela é formada por um ritmo de percussão, são animadas, rápidas, e elas são utilizadas para festa, para comemoração, para sua adoração. E nós temos um exemplo que você deve conhecer, a capoeira, que é um tipo de luta dançada. Tem o batuque, tem o axé, tem o reggae, que não foi uma criação do africano aqui no Brasil, mas é uma criação africana. E aqui no Brasil também, principalmente ali na região do Maranhão, é muito conhecida o reggae. O samba, todos sabem que o samba tem origem africana. Na verdade, tem origem afro-baiana, temperada um pouquinho ali no Rio de Janeiro. O samba, ele nasceu de uma influência de um ritmo conhecido como lundu. Interessante. Então, nessa questão da história e cultura afro-brasileira, a cultura africana, ela se relaciona com tudo, com a sociedade, com a religião, com a música, com a dança, com o alimento. Então é importante nós entendermos que está tudo relacionado. Até a linguagem, sim, até a maneira de falar do brasileiro
tem participação da cultura africana. Olha só, isso não se fala muito, mas, por exemplo, a maneira no diminutivo de se falar, que traz aquele sentido mais carinhoso, mais dengoso, é do africano, demonstrando uma afetividade na expressão. Então nós paramos e pensamos, há África em nós? E aí, há alguma coisa da África em você? Quem já ouviu falar? Esse menino está com dengue. Então, dengue é uma palavra de origem banta, da língua Kikongo. Exatamente. Dengue quer dizer aconchego. Então, por exemplo, quem nunca ouviu falar que tá borocochô, que foi engamelado? Então, por exemplo, será que você já ouviu falar, eu hoje estou borocochô, ou que você foi engambelado? Quem nunca ouviu dizer que ficou zonzo com a bagunça, ou que queria fazer um cafuné ou cochilar? Então, esses são alguns termos e vocábulos de origem africana. Olha só o quanto você já aprendeu. Olha, não acabou não. Você lembra dos quilombos? Será que eles ainda existem? Na verdade, o que existem hoje são comunidades remanescentes dos quilombos. Eu indico para você verificar lá no YouTube o documentário Quilombo, Luta e Liberdade, que está lá no canal do Quilombo Santa Justina e Santa Isabel. Você vai conhecer mais a fundo um pouco da comunidade quilombola. Então, pessoal, eu acho muito importante nós conhecermos esses referenciais negros na construção da nossa cultura, da nossa identidade. Se eu falasse no Pelé, você ia se lembrar. Se eu falasse de alguma personalidade negra do basquete americano, você também ia lembrar. Talvez tenha falado alguma coisa aqui que você ainda não tenha ouvido falar. Então, pessoal, esse episódio ele se dedicou a reconhecer os referenciais negros na construção da nossa cultura, da nossa identidade. Muito além do futebol com o Pelé ou do basquete americano. Muito além do futebol com o Pelé ou do basquete americano. A cultura afro-brasileira, ela está em todos os setores da nossa sociedade. Porque o Brasil hoje é o resultado dessa relação histórica que teve com o continente africano. E aí, vamos conhecer um pouco mais da cultura afro-brasileira e africana? Então, pessoal, fica aí o desafio para nós conhecermos cada dia mais um pouco da história e cultura afro-brasileira e africana. Esse foi mais um episódio do podcast Raízes. Se você gostou, compartilha. Eu te convido a ouvir os próximos episódios e visite também o nosso site Caixa Raízes Nat Prof PT. Lá você vai encontrar, além desses conteúdos, outros episódios e materiais e conteúdos para você continuar aprendendo sobre a história e cultura afro-brasileira e africana. Até a próxima! Podcast Raízes.